Olá, aluno, aluna, bem-vindo à segunda parte da correção da nossa atividade preparatória para avaliação do sistema. Essa é a nossa sexta parte da atividade e ela inicia o seguinte: leia este trecho da notícia. A Polícia Federal investiga os suspeitos de terem ajudado na fuga para o Paraguai e a Argentina. A polícia desses países não puderam prendê-los, porque o governo brasileiro não fez pedido formal de captura. Então, você pode verificar que está trabalhando a questão da concordância verbal nessa atividade, ou melhor, retomando, né, a concordância verbal. No segundo período, há uma infração às normas de concordância. Reescreva-o de maneira correta. Então, o primeiro período, como vocês bem sabem, termina no ponto final. E o período pode ser simples ou composto. Nesse caso, o período é composto, porque tem mais de um verbo de ação. Investiga e terem ajudado, ok? O segundo período é: a polícia desses países não puderam prendê-los. A polícia desses países não puderam prendê-lo, verifica-se que a concordância está inadequada. Porque quando eu falo puderam, nós temos uma figura de linguagem, isso vai entrar lá na figura de sintaxe. Então, como ficaria a reconstrução do período? A polícia desses países não pôde prendê-los, porque o governo brasileiro não fez pedido formal de captura. B. Indique a causa provável dessa infração. Então, como eu já disse, provavelmente quem escreveu essa notícia, quando falou a polícia desses países não puderam prendê-los, está pensando, né, está na mente dela a questão da polícia do Brasil e a polícia do Paraguai e a polícia da Argentina. Mais especificamente, as duas polícias, Paraguai e Argentina. Porque, ao invés de fazer concordância com o sujeito, a polícia, o escritor do texto fez concordância com desses países. Logo, incorreu na infração das normas de concordância. Leia, analise e faça adaptações necessárias, quando conveniente, tendo como subsídios os enunciados abaixo. Mais de um aluno saíram da sala de aula após o intervalo. Como nós já falamos nas atividades anteriores, mais de um não vai para o plural o verbo, porque vai concordar com o numeral um. Então, fica: mais de um aluno saiu da sala de aula após o intervalo. Agora, ó, o próximo: a maioria dos professores farão cursos preparatórios nas férias. Nesse caso, aí sim é outra regra. Pode concordar com maioria ou pode concordar com professores. Logo, o verbo está concordando com professores. Portanto, não há necessidade de reescrever essa opção B, porque já está correta. Só vai reescrever se for necessário fazer adaptação. Ela foi uma das atletas que mais atuou durante as Olimpíadas. Então, ela foi uma das que mais atuou. É o mesmo caso da letra A. Está concordando com o verbo atual. Logo, está correto também essa alternativa, ou essa opção C, para você reescrever. Não há necessidade. Letra D. Fomos nós que fizeram. Nesse caso, não tem
como deixar do jeito que está. Porque se fomos nós que fizeram, então tem que concordar com nós. Agora, se for escrito fomos nós quem fizeram, o certo seria fomos nós quem fez, para concordar com quem. O quem aceita a concordância, mas o que não, porque o que, nesse caso aí, retoma nós, né, um pronome relativo. Então, tem que concordar com nós de qualquer jeito. Fomos nós que fizemos todas as pesquisas. Ou você ou ele sairão vencedores dessa partida. Olha só, quando é conjunção alternativa, aqui não tem como os dois saírem vencedores. Ou é um ou é outro. Logo, o verbo tem que ficar concordando com um dos elementos. Ou seja, nesse caso aqui, ficar no singular. Ou você ou ele sairá vencedor dessa partida. Então, porque os dois não sairão vencedores. Tem o ou de conjunção alternativa, por meio da exclusão. Se um for vencedor, o outro não poderá ser. Terceiro, analise a sentença a seguir e marque verdadeiro para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Da primeira, a sentença: os cães são treinados para que encontrem drogas. O período é simples. Não, o período é composto. Olha só, porque há mais de um verbo. Nós temos são e encontrem. O período é composto. Próxima sentença. A praia está suja. Ó, o verbo está, porque houve, o verbo haver, um forte temporal esta madrugada. O período é composto. Então, verdadeiro. Última. É proibido fumar aqui. É uma frase nominal. Então, pessoal, por que a gente vai afirmar que isso aqui é uma frase nominal? Por causa do verbo de ligação ser. Fumar aqui é proibido. Ok? Então, é verdadeiro. Ficou como então, professor? Falso, verdadeiro, verdadeiro. 4. De acordo com os conceitos de frase, oração e período, ou seja, frase é um período em que não contém verbo. Oração é um período que contém verbo. Mas nem toda frase é uma oração, porque é necessário ter verbo para ser oração. No entanto, toda oração é uma frase. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque é necessário haver verbo. E período? Começa na primeira letra e termina no ponto final, ou no ponto e vírgula, ou numa exclamação, ou numa interrogação, ok? Então, o período também pode ser simples ou composto. No trecho, nesse carnaval, proteja a infância e a adolescência da violência sexual, é considerado um período composto com duas orações. E aí você vai verificar a quantidade de verbos. Proteja a infância e a adolescência. Então, nós só temos um verbo. Então, o período tem que ser simples. Letra A, não dá. A frase é nominal? Não. Você tem um verbo de ação, que é para proteger. A frase possui dois sentidos incompletos? Não. Proteja quem? A infância e a adolescência. D. O período é simples, formado por uma frase nominal e duas orações? Ou seja, o que está informando aí é a respeito de período composto. Letra E.
a oração é absoluta? Sim, o período é simples e a oração é absoluta. Por que a oração é absoluta, professor? Porque existe apenas uma oração, né? Proteja a infância e a adolescência da violência sexual nesse carnaval, na ordem direta. Como temos apenas um verbo proteja, logo o período é simples e a oração é absoluta. No material de vocês está faltando a letra E, portanto, é impossível vocês resolvê-la. 5. Escreva F para a frase que não é oração e O se a frase for oração. Então, basta você verificar se tem verbo. Se tem verbo, é oração. Se não tem, frase. Primeiro, bom dia, colegas. Apenas frase. O pai procurou o menino. Procurou, é verbo. Então, é oração. O menino correu para a rua. Correu, é verbo. Então, é oração. Felicidades para você. Não tem verbo. Então, é apenas frase. O ônibus deu uma freada brusca. Deu. Ação. Então, oração. Fique quieto, menino. Fique. Ação. Então, é um verbo. Logo, é uma oração. O menino escondeu a chave. Escondeu. Verbo. Então, é oração. Que linda criança. Não tem verbo. Temos aí adjetivo e substantivo. E a partícula que está inserindo aí uma locução interjeitiva, logo você tem apenas uma frase. Próxima atividade, atividade 7ª, né, o bloco 7º. Marque um X para as características do gênero fotoreportagem ou fotojornalística, ok? É a mesma coisa. Foi colocado fotoreportagem, mas no material de vocês chama isso de fotojornalística. Primeiro, é um gênero textual que tem grande carga informativa e ou narrativa. E aí? Não, né? Não tem grande carga informativa. A carga informativa é reduzida. A narração nem há, né? Você precisa fazer a sua leitura e fazer sua inferência a respeito do texto. Em relação à narrativa, também, se você pensar o que está informando para a gente, ela é curta. É necessário o texto verbal para complementar a imagem. Próximo, conta com um texto longo e faz uso da imagem como apenas uma ilustração do texto. Olha só, isso aqui pensa no jornal, pensa na notícia que vem lá uma foto. É verdade? Sim ou não? Verdade, né? Conta com um texto longo e faz uso da imagem como apenas uma ilustração do texto. Próximo, traz um texto objetivo que serve como guia para que o leitor compreenda as fotografias. Na segunda, você tem a reportagem, que faz isso. Na terceira, você tem a notícia, que também usufrui dessa característica da fotojornalística ou fotoreportagem. Agora, se você pensar apenas em fotoreportagem, qual que vai ser para você marcar? Apenas a segunda opção, porque a terceira opção normalmente está ligado ao texto do gênero notícia, que é um texto objetivo, que serve como guia para o leitor compreender as fotografias. Também pode ser um texto, quando você chega no museu, tem uma fotografia, e tem lá uma informação, né, um texto objetivo, que vai tratar daquela fotografia. Portanto, em relação à foto e à segunda palavra, né, que é um nome composto, fotoreportagem,
somente a segunda opção, que é verdadeira sobre essa a imagem. Do que trata essa fotoreportagem? Bem, né, se você olhar aí, você pode responder baseado naquilo que você está observando apenas. Vai tratar de uma mulher que está acompanhada de duas crianças e ela está pensativa sobre alguma coisa que nós não sabemos por meio dessa foto. É necessário ler a notícia para entender. Aqui na letra C, vai falar para a gente a respeito do contexto da foto, né, que a foto mostra o contexto de Florence Thompson, uma agricultora, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Então, a foto foi tirada por Dorothea Lange em 1936. Então, quando os Estados Unidos passou por uma grande crise econômica, a crise de 1929. Logo, se aconteceu isso, as pessoas, né, entraram, né, para a marginalização social, ou seja, para a pobreza. E essa foto retrata muito bem uma mulher, né, que está aí com um vestuário não tão luxuoso, né, simples. As crianças também estão vestidas de uma forma mais simples e você pode ver esse olhar triste, abatido, provavelmente ligado a essa questão de estar envolvida nesse período de depressão em que os Estados Unidos passou por crise econômica. Próximo, ela oculta o rosto das crianças em razão da legislação que protege a infância. A crise de 29 teve como consequência o empobrecimento da parte da população americana. Então, essa segunda que é a verdadeira e vai tratar da foto. Uma das medidas para conter a crise econômica foi o amparo à infância e à juventude. Ou seja, o texto e a imagem não dá para a gente falar sobre isso. A mesma coisa, o texto, né, o caso da imagem, não dá para a gente afirmar, o texto, né, é o texto não verbal, ok? Não dá para afirmar que ela oculta o rosto das crianças em razão da legislação que protege a infância. Nós nem sabemos, pela imagem aqui, que tinha legislação que protegia a criança naquela época. Não dá para a gente afirmar isso. Agora, a segunda, sim, né? A crise de 1929. E a última, a superprodução ocorrida nos Estados Unidos levou as famílias dos centros urbanos ao enriquecimento, como expressa a imagem. A imagem não expressa enriquecimento, não tem luxo nenhum aí, né? Agora, a próxima imagem vai ser um cartaz. Sobre o anúncio acima, responda. Explique, a partir dos seus conhecimentos de mundo, o que é a gripe. O que é a gripe? É um problema de saúde que atinge a coletividade de uma população devido ao vírus influenza, não é isso? O que o texto está anunciando? Na prevenção contra a gripe, o Brasil, Zé, e você dizem sim para a vacina, anunciando um período de vacinação que vai ocorrer no Brasil, nos postos de saúde ou em outros locais, principalmente postos de saúde. Quem está enunciando o texto? Então a gente vai aqui verificar quem são os anunciantes. Você tem aqui o SUS e o governo federal. SUS, por meio do Ministério da Saúde, né? E o governo federal. O Brasil, e qual é o slogan desse cartaz, né? O slogan: Brasil, bem cuidado. A que público-alvo se destina o texto? Então, pela imagem, você pode dizer que é para adulto, pessoa idosa, né? Adulto, pessoas especiais, mas a gente sabe que vacinação no Brasil é para o público de 0 até o idoso, né? Principalmente vacina contra gripe. Prioridade para idosos e pessoas especiais. Professores, militares. Leia as afirmativas abaixo sobre o texto acima e marque verdadeira ou
falso, né? Verdadeiro ou falso. O texto acima só apresenta uma forma de linguagem, a linguagem verbal. Não, falso. Tem a linguagem verbal, que é o texto, e a linguagem não verbal, que é a imagem. A cor em que o texto se apresenta não tem relação nenhuma com o conteúdo que está sendo vinculado. O seu provavelmente está em preto e branco, portanto, né, fica um pouco difícil para você fazer essa afirmação. Mas aqui você tem uma imagem, né, com a colorida, então você pode observar a imagem que faz relação, sim, com algo de que está tratando. A questão do coração, né, pintado de vermelho, ou seja, representando a questão do coração, a questão de proteção da saúde. Assim também você tem a seringa que está aí no contexto vermelho, né, mostrando que ela, no momento de perigo, é necessário essa seringa que contém a vacina, né? Então, essa é a leitura que pode ser feita dessas imagens que estão presentes aqui no cartaz. O sinal de 2 pontos usado no texto anuncia um esclarecimento sobre o que foi dito antes. Pessoal, essa daqui, a terceira, o sinal de 2 pontos, nessa imagem que nós colocamos aqui na atividade, não vai aparecer. O que aconteceu? A gente colocou a imagem que estava aqui e reformulamos, né, a atividade. Nesse texto aqui não há esses 2 pontos. Na imagem anterior, no cartaz anterior, tinha essa mensagem com a inserção de 2 pontos no texto verbal. Então, essa aqui, infelizmente, vocês precisam deixar sem responder. Terceiro, classifique as palavras abaixo de acordo com a sílaba tônica. Chafariz, oxítona terminada em Z. Recorde, paroxítona. Juiz, oxítona terminada em Z. Bisturi, oxítona terminada em I. E qual a regra? Oxítona terminada em I, quando não for um hiato, não se acentua. A mesma coisa aqui para juiz. Ainda que o U e o I se separam, né? Não leva acento quando terminar em Z também. Corajoso, paroxítona. Abajur, oxítona terminada em R. Brasil, oxítona terminada em L. Fósforo, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Oitava parte da atividade. Indique se é verdadeiro ou falso. A primeira, quanto à sílaba tônica, as palavras são oxídoros, paroxítonos e proparoxítonas. Isso é verdadeiro. Palavras oxítonas são aquelas cuja penúltima sílaba é tônica. Penúltima sílaba? Quem tem a penúltima sílaba tônica é a paroxítona. Escreva aí, paroxítona tem a penúltima sílaba tônica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Verdadeiro. Os monossílabos são átonos. Falso, né? Nós temos o tônico, o monossílabo tônico, por exemplo, fé, nó, pó. Os átonos são aqueles que não têm acento, por exemplo, de, em. Uma palavra pode ter apenas uma sílaba tônica. Verdadeiro. 2. Reescreva as frases usando vírgula ou usando vírgulas quando necessário. São Paulo, locução adverbial de lugar, o obrigatório de isolado por vírgula. Vírgula, 9 de junho de 2023. Acreditavam que o universo era composto por terra, vírgula, fogo, vírgula, ar e água.
Então, por que foi usado essas vírgulas aí? Para enumerar. Dona Benta de Monteiro Lobato é a avó mais famosa da literatura brasileira. Então, nesse caso aqui, Dona Benta, você pode colocar o aposto, vírgula, de Monteiro Lobato, vírgula, mas Dona Benta de Monteiro Lobato é chamado de aposto especificativo, está especificando quem é Dona Benta. Quando você coloca as vírgulas, nesse caso, aí você deixa claro para o leitor que está explicando, mas tanto faz com vírgula ou sem vírgula. Vamos à festa. Sim, vírgula. Vamos à festa. Finalizando, então, essa é a atividade 2, a questão C, né? Que se você colocar vírgula, você tem um aposto explicativo. Isso aí depende do estilo de quem escreve. Eu, particularmente, eu colocar a vírgula aqui para poder isolar, para ter um aposto explicativo. Mas você pode deixar sem a vírgula, você continua tendo o aposto, só que esse aposto sem vírgula é chamado de aposto especificativo. Leia: ajude um ladrão. Ei, por que você não o prendeu? Vírgula, senhora, vírgula, senhora. Ou seja, como foi falado aqui, se tivesse escrito, está pedindo para ajudar o ladrão, ele está precisando de ajuda. Mas a pessoa, ela não escreveu. Pelo que a gente está vendo aqui, ela falou. Ou seja, não justifica a explicação que foi dada pelo agente de segurança pública para a senhora, para não prender o ladrão. E aí, como deixaria mais clara essa frase? Eu deveria dizer assim: ajude-me, vírgula, um ladrão. Aí ficaria bem claro para ele poder entender. Mas do jeito que foi falado, né, ajude um ladrão, dá a entender que é para ajudar o ladrão a fazer alguma coisa. O uso da vírgula é indispensável na linguagem escrita, pois ela é responsável em estabelecer uma melhor comunicação. Ou seja, o uso da vírgula é indispensável na linguagem escrita, pois ela é responsável em estabelecer uma melhor comunicação com o leitor. Como eu disse, não é o caso dessa tirinha, porque a mulher está falando. Na tirinha, é possível perceber que o humor é construído a partir da falta de uma vírgula. Assinale abaixo, portanto, a reescrita correta da fala da personagem que foi assaltada. Então, e letra A? Ajude vírgula, ladrão. Na primeira fala, pessoal, na primeira frase, pessoal, ajude vírgula, ladrão, a pessoa está pedindo o ladrão para ajudar ou seja, um ser, né? Um ser. Na segunda, ela está, né, a letra B, a pessoa, né, quem está falando, está pedindo ajuda e está dizendo que há um ladrão próximo, né? Letra C, por que você não o prendeu? Não existe vírgula aqui, né? Aqui está errado o uso dessa vírgula. D, por que você não o prendeu? Também está errado o uso de vírgula aqui. Não existe vírgula nem na C, nem na D. Por que foi colocada uma vírgula na fala do policial no último quadrinho? É porque, no último quadrinho, ele está conversando com a senhora. Ou seja, quando você vai inserir um vocativo, ele vem isolado por vírgula ou por vírgula, se tiver no meio da frase. No início da frase, Pedro, vírgula, venha aqui. Venha, vírgula, Pedro, vírgula, aqui. Assim, ok? Último, coloque as vírgulas quando necessário.
Querido, trouxe um presente para você. Então, querido, está conversando com a pessoa, então, vírgula, trouxe um presente para você. No final, você pode colocar ponto final ou um ponto de exclamação. Desde a infância, locução adverbial de tempo, obrigatoriamente tem que ser isolado por vírgula. Descobri que a vida é cheia de oportunidades. Ponto final. Então, na letra A é um vocativo, na letra B, a locução adverbial de tempo. Eu prefiro futebol. 2 pontos. Ela, handball. A vírgula, ela serve para omitir, né, ou informar para o leitor que foi retirado uma palavra. Nesse caso aqui, a conjunção e, ou seja, houve uma elipse. Então fica assim, ó, eu prefiro futebol, ela, vírgula, handball. Esses 2 pontos estão corretos, porque está inserindo uma explicação. Onde que deveria ir a vírgula aqui então? Onde que for omitido uma palavra. A vírgula também é utilizada para mostrar para o leitor que houve elipse de uma palavra. E qual palavra foi omitida na segunda frase? Prefiro, ela, né, prefere no caso, né? Eu prefiro futebol, ela prefere handball. Então, ela, vírgula, handball. Quando você vai escrever, você precisa mostrar para o seu leitor que houve elipse, ou seja, você retirou uma palavra que seria desnecessária para o leitor entender o texto. Então, essa elipse ela é apresentada ao leitor, né, por meio da vírgula. D. Eu recuperei as notas, a confiança, a tranquilidade e a viagem nas férias. Então, aqui estou enumerando. Eu recuperei as notas, vírgula, a confiança, vírgula, a tranquilidade e a viagem nas férias. Letra E. Eu estava certa de minha decisão. Então, eu vou inserir uma conclusão. Portanto, não me arrependi. Então, aqui tem que vir uma vírgula antes de portanto. Estilisticamente, é o meu caso, que coloca a vírgula antes e depois da conjunção portanto. Não está errado, está correto. É isso. Estudem, revisem e tenham ótima avaliação.